O dia 5 de junho tem uma função importante no calendário internacional. A data é um convite à reflexão em relação ao futuro do nosso planeta. No Dia Mundial do Meio Ambiente, têm sido cada vez mais constantes os alertas sobre o aquecimento global. Mais do que uma preocupação com o futuro, a elevação da temperatura na Terra revela dados alarmantes. Segundo o relatório divulgado pelo Fórum Humanitário Global, o aquecimento já é responsável pela morte de mais de 300 mil pessoas por ano no mundo. Os dados da pesquisa também estão neste vídeo divulgado na internet. O relatório afirma que as mortes provocadas pelas mudanças climáticas são causadas por fatores como a fome, doenças e desastres naturais. Segundo o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, que preside o fórum, é importante que os países tenham a consciência de que os impactos do aquecimento global já são uma realidade. It has having a real impact. A ideia dos coordenadores da pesquisa é pressionar os governos a fecharem um acordo em torno de medidas que reduzam os níveis de aquecimento. Em dezembro, os países vão se reunir na Cúpula Mundial do Clima, em Copenhague, na Dinamarca. Um dos fatores que contribui para o aumento da temperatura no planeta é a destruição das florestas. É preciso estar atento a qualquer sinal de ocupação irregular. É o que ocorre atualmente em Rondônia. Por decisão da Justiça, um grupo de pessoas terá de desocupar uma região de preservação ambiental. O clima é tenso, porque as famílias dizem que vão resistir à ordem. De bicicleta, de moto ou a cavalo. Não importa como, mas é preciso chegar à escola. É assim a vida de muitas crianças que vivem em pequenas localidades no interior do Brasil. A Vila Rio Pardo, em Rondônia, se parece com uma dessas cidades. Possui lojas, igrejas e postos de gasolina. A diferença é que a vila ocupa uma área que pertence à Floresta Nacional do Bom Futuro. É aqui na Vila Rio Pardo onde há o maior número de habitantes, dentro da Floresta Nacional do Bom Futuro. Quase 2.000 pessoas, segundo dados do IBGE. É aqui também onde há uma grande quantidade de pequenas plantações de café, como esta. O problema é que a ocupação é irregular. A área destinada à conservação do meio ambiente pertence à União. Desde 2004, uma decisão da Justiça determina que a vila seja desocupada. A liminar foi obtida por ação do Ministério Público Federal em Rondônia. Somente agora, 5 anos depois, o governo federal começa os preparativos para a retirada dos moradores. Desde maio, o Exército e a Força Nacional de Segurança realizam uma operação de controle na região. Eles são auxiliados por outros órgãos federais, como o INCRA e o Instituto Chico Mendes. Em cada um dos 12 acessos à floresta, há uma base montada. Quem entra e quem sai identificado. O monitoramento impede a entrada de novos moradores, de gado e dá início ao processo de desocupação. Primeiro haverá notificação para a retirada do gado que lá se encontra. No segundo momento, os maiores ocupantes serão retirados e depois os pequenos serão reassentados pelo INCRA de acordo com a decisão judicial. No local, o clima é tenso. Há famílias que moram na vila há mais de 5 anos e resistem a sair da área. Se for tirar esse povo desse lugar, o que vai acontecer na cidade, que são muitas famílias? O povo se sente constrangido. Vai fazer o quê? Morar debaixo da ponte? Vai morar na rua? Segundo os responsáveis pela operação, a retirada das famílias será feita de forma gradual e pacífica. Isso é um processo lento, gradativo e com muita tranquilidade, para dar tranquilidade às pessoas que aqui estão, sim, vivendo dessa terra, não àqueles que vieram aqui para explorar. Cerca de 28% da Floresta Nacional do Bom Futuro já foi devastada, segundo dados do CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia. A devastação provocada por tantos anos de ocupação humana, onde só deveria existir flora e fauna, gerou um prejuízo incalculável para o meio ambiente. A ocupação irregular da área também contraria o interesse dos próprios invasores. O meio ambiente, a população como um todo é prejudicada, mas também são prejudicados eles, porque as pessoas que lá ocupam não têm uma estabilidade e não podem ter título da terra e, consequentemente, não podem contrair financiamentos, enfim, não pode sequer ter acesso à política agrária do governo federal. Outro inimigo das florestas é o fogo.
As queimadas são um dos principais fatores de risco da Amazônia. Mediante autorização, alguns estados ainda permitem essa técnica de limpeza de áreas agrícolas. Mas mesmo de forma controlada, o uso do fogo causa danos ao meio ambiente. É por este motivo que no Acre, uma ação na Justiça pede a proibição definitiva das queimadas. O mês de junho é o início da temporada da seca na Amazônia. Até outubro, produtores da região vão aproveitar a pouca incidência de chuvas para preparar a terra para o plantio. A técnica mais comum para essa preparação é a queimada. O agricultor José Adilson já começou a preparar a terra. O terreno foi limpo e o mato está pronto para ser queimado. Não dá para plantar dentro da mata, aí tem de queimar para o mato ficar mais baixo, para plantar. A queimada é uma técnica agrícola já ultrapassada, mas ainda muito utilizada pelos produtores rurais aqui na região da Amazônia. No Acre, muitos deles vivem em áreas isoladas e ainda sofrem com a falta de apoio técnico e de mecanização para substituir o fogo no campo. O resultado é que, junto com a extração ilegal de madeira, as queimadas contribuem para a destruição de um patrimônio nacional, a floresta amazônica. Essa preocupação levou o Ministério Público Federal, em conjunto com o Ministério Público do Acre, a propor uma ação contra o Estado. A ideia é fazer com que o governo do Acre acabe de vez com as queimadas em 2 anos. Hoje, elas são permitidas mediante autorização. Nós pedimos, por meio desta ação, que os órgãos ambientais parem, dentro de um prazo previsível, dentro de um cronograma, de emitir essas autorizações para a queima. A proposta foi discutida com representantes do governo em uma audiência pública em Rio Branco realizada pela Justiça Federal. O Poder Judiciário precisa ter elementos para poder decidir. Saber, por exemplo, quais as técnicas que podem substituir as queimadas. Em manifestação à Justiça, a Secretaria do Meio Ambiente disse que não é possível cumprir o prazo de 2 anos. Essa exigência, a nosso ver, da forma como está sendo imposta, com metas em intervalo de tempo que não se adequam à realidade, é inviável. A queimada é um dos componentes da produção sustentável. Paulatinamente, nós estamos reduzindo já num processo de queda sistemática a cada ano. Não havendo entendimento, a decisão caberá à Justiça. O Judiciário vai, enfim, decidir a questão e vai dar segurança jurídica até o momento em que realmente as queimadas não serão autorizadas e também irá impor qual é a obrigação do Estado em termos de implementação de política pública. A gente fica por aqui. A sua participação é muito importante para o nosso programa. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. E se você quiser rever alguma reportagem, o Interesse Público também está na internet. Basta acessar o site www.pgr.mpf.gov.br, link Interesse Público. Espero você no próximo programa. Até lá!